galera! Essa aula é sobre lei dos cossenos. Assim como a lei dos senos, a lei dos cossenos serve para encontrar medidas em triângulos que não são retângulos, os triângulos quaisquer, ou seja, os acutângulos e obtusângulos. Tá? E quando é que a gente usa a lei dos cossenos e não usa a lei dos senos? Lembram lá que a lei dos senos a gente usa quando tiver dois ângulos e dois lados, né? Qualquer um deles pode ser incógnita. Na lei dos cossenos a gente usa quando tem um ângulo e três lados, tá? Então, e também qualquer um desses pode ser a incógnita, né? Então, lei dos senos, dois ângulos e dois lados, lei dos cossenos, um ângulo e três lados. Daí a gente sabe qual que tem que usar. Vamos ao conceito de lei dos cossenos. Em qualquer triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto das medidas desses lados, desses mesmos dois lados ali, né, pelo cosseno do ângulo que eles formam. Ou seja, então vamos ver aqui. Desse conceito sai essa fórmula aqui, ó, que é o que a gente vai usar para resolver as questões. Então, como é que funciona essa fórmula? Aqui na frente, ó, um lado ao quadrado, o quadrado de um lado, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, né, menos duas vezes o produto, que é a multiplicação, né, dos outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo que eles formam, que esses dois ângulos formam. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui estão os outros dois lados, eles estão formando esse ângulo aqui. Então, o lado que vai aqui na frente é o que está oposto a esse ângulo. Então, sempre vai ser assim, ó. O ângulo que vai aqui na frente na fórmula é o ângulo que é oposto, o lado que é oposto ao ângulo que tem, tá? Então, o lado que tiver o ângulo oposto é o que vai aqui na frente. E esse ângulo aqui vai o cosseno dele aqui, tá? E os outros dois lados que sobraram, aqueles que formam o ângulo, eles vão ali, ó. Um vai aqui e um vai aqui. De novo, um vai aqui e o outro aqui. Ok? Então, é só distribuir os valores e resolver a equação. Vamos ver lá. Um exemplo. Vamos ver aqui mais uma explicação aqui, ó. Se, por exemplo, esse azinho aqui tivesse um ângulo aqui, ó, ele queria aqui na frente. Então, tá aqui, ó, ele aqui na frente porque ele tem o ângulo, teria o ângulo oposto, né? Então, ele que vai aqui na frente, o ângulo oposto dele lá, ó, o ângulo A, grande, né? E o Bzinho e o Czinho vão aqui, ó, nos lugares dos outros dois lados, tá? Agora, se o Bzinho, o B pequeno, é que tivesse um ângulo oposto, né, ele queria aqui na frente ao quadrado. E os outros dois ali, ó, um aqui, de novo eles um aqui, tá? Vezes o cosseno do ângulo que está oposto a esse lado aqui. Se por acaso o C é que tivesse o ângulo oposto, então o C queria aqui na frente, tá? E os outros dois lados, ó, um aqui e um aqui ao quadrado, somando e, de novo, eles aqui multiplicando por 2 e pelo cosseno do ângulo oposto ao Czinho, tá? Então, não esqueçam que vai aqui na frente é o lado que tem o ângulo oposto. O ângulo oposto dele vai o cosseno lá no final, tá? Vamos a um exemplo. Exemplo 1. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos três lados, 6, 5 e o x. Então, nesse caso aqui, um dos lados é incógnita. E justamente esse lado que é incógnita, ele tem um ângulo oposto, tá? Então, ele que vai aqui, ó, que tá, repetir a fórmula aqui, no lugar do azinho aqui, ele aqui na frente, antes do sinal de igual, é o x que vai, porque ele que tem o ângulo oposto, tá? O ângulo vai o cosseno dele lá no final, cosseno desse ângulo aqui. E os outros dois lados, ó, o 6 e o 5, eles vão aqui, ó. Um vai aqui, 6 ao quadrado, o outro 5 ao quadrado, somando. Menos, agora aqui de novo eles aparecem, ó. Duas vezes o 6, duas vezes o 5 de novo. São os lados que sobraram, os lados que formam esse ângulo aqui. Então, esse ângulo sempre é o ângulo oposto ao lado que vai aqui, ó, na frente, tá? Então, vamos ver o cálculo, como é que funciona. Cuide aqui, ó, nessa expressão, que sempre a gente tem que resolver primeiro a multiplicação, tá? Primeiro aqui, ó, aqui tem só multiplicação, então a gente tem que resolver primeiro tudo isso aqui, antes de diminuir ou somar com essa parte de cá. Então, para ficar mais fácil, façam por partes, ó. Façam essa parte primeiro e essa aqui também separado, né?
e vão mantendo o sinal de menos ali no meio. Vão resolvendo sempre o que tem depois do sinal de menos e antes do sinal de menos, e deixa ele ali na frente. Até que fique um valor só para cada um, tá? Para cada lado. Então vamos ver aqui. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então 36 mais 25. Deixo o menos aqui, né? E multiplica primeiro essa parte aqui. Então aqui eu já tinha colocado o cosseno de 33, fui lá na tabela e olhei, ó. Então só revisando, ó, aqui vai o valor de um dos lados, que não é o que tem o ângulo, né, os que ajudam a formar o ângulo, e o outro lado, tá? Então, e aqui o cosseno de 33. Eu fui na tabela e vi que o cosseno de 33 é 0,839. Então, só multiplicar agora. 2 vezes 6, 12, 5 vezes 12, 60. 60 vezes 0,839, 50,34. Agora eu posso diminuir ou somar, dependendo do caso, né, com essa parte de cá. Tá? Aqui eu já somei, ó, 36 mais 25, 61. Então, 61 menos 50,34, 10,66. Agora aqui eu tenho x ao quadrado, eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, o que eu faço? Passo essa potência para cá, virando raiz, né? Raiz quadrada, já que é uma potência ao quadrado, vai virar raiz de 10,66. Calculo na calculadora e acho, então, que x é aproximadamente 3,27. Ok? Próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter um ângulo obtuso. Vamos apagar isso aqui, né? Vamos ver, vamos lembrar lá de como agir quando tem um ângulo obtuso. Então, vamos lá. Qual é o valor, qual é o lado que tem o ângulo oposto, ó? Não é esse, não é esse, ó, não tem ângulo oposto aqui. Esse aqui, ó, o C, tem um ângulo oposto, tá? Então, se o C tem um ângulo oposto, e ele também é incógnita, estão vendo? Ó, lá tem valor, aqui não tem. Então, esse lado aqui, o Czinho, é incógnita. Então, ele vai aqui na frente, né? Porque ele tem um ângulo oposto. Então, o ângulo oposto dele vai cosseno lá atrás, tá? No final. Então, o Czinho ao quadrado, o ângulo oposto dele lá no final, e os outros dois lados, ó, 100 e 36,6, vão aqui, ó, substituindo aqui o Azinho e o Bzinho, o Azinho e o Bzinho. Então, vamos lá, ó, no lugar de Azinho, 36,6 ao quadrado, 100 ao quadrado no lugar do Bzinho, menos duas vezes A e B, que são os outros dois lados que sobraram, vezes 2 vezes 36,6, vezes 100, vezes o cosseno de 120, que é o cosseno oposto ao C. Então, o C fica aqui na frente, né, ao quadrado, e o cosseno do ângulo oposto a ele aqui no fim, tá? Então, agora, um detalhe aqui que vocês têm que lembrar, de novo, né, vamos rever. Vamos resolver sempre por partes, né? Porque essa parte das multiplicação tem que ser primeiro, tem que ser feita separada, tá? Antes de somar e diminuir. Então, vamos fazer por partes, tá? Vamos ver aqui, ó, para não confundir. E mantendo o sinal de menos, né? Sempre mantendo o sinal de menos ali, tá? Ó, depois no final que a gente vai usar isso. Então, vamos ver lá como é que ficou. Chegamos aqui, né? Então, agora eu não posso usar esse cosseno de 120, assim como ele tá, porque eu não vou achar na tabela o cosseno de 120. Então, o que eu faço? Eu vou lá, lembrando de que como a gente resolve seno e cosseno de ângulo obtuso, né? Cosseno de 120 é igual a menos, então lembra que é sempre negativo o cosseno de ângulo obtuso, né? Menos o cosseno de 180 menos 120 é igual a menos o cosseno de 60. Então, eu vou lá olhar o cosseno de 60 na tabela e vou ver que é 0,5. E vou colocar o sinal negativo, porque é menos o cosseno de 60, né? Se o cosseno de 60 é 0,5, é menos 0,5, tá? Então, aqui já resolvi, ó. No lugar do cosseno menos cosseno de 60, já botei menos 0,5. Multipliquei todos esses valores aqui, ó, deu esse valor aqui, tá? 2,36, 2 vezes 36,6 vezes 100, deu 7.320. Né? E vezes o cosseno de 60 que está aqui, menos 60, né? Menos cosseno de 60. Então, aqui substituir por menos 0,5, né? Que eu já sei que é 0,5, só que tem que ser negativo. Então, tá, agora eu vou ter que resolver ainda essa multiplicação aqui, ó. Não posso ainda diminuir e somar. Essa parte aqui, ó, eu já fiz também, ó. Isso aqui eu somei, tá aqui,
e tá aqui de novo, tá? Tá somado, só vou repetindo. Agora aqui eu tenho que multiplicar antes de poder somar ou diminuir com essa parte aqui. Então, vou multiplicar 7.320 vezes 0,5 é 3.660. Então aqui dentro, ó, esse número aqui, positivo vezes o negativo, vai ficar negativo. Só que esse negativo aqui, vezes esse negativo, vai ficar positivo. Lembram das regras lá, né? Mais vezes menos, menos. Menos que deu aqui vezes esse menos aqui, mais. Então, sempre que o cosseno ficar negativo, porque é do ângulo obtuso, vai acabar somando no final, tá? Então, é só somar agora. 11.339,56 mais 3.660 vai dar 14.999,56. Aqui é o quadrado, né? C é o quadrado. Eu quero saber o valor só de C, passo a potência para cá como raiz, extraio a raiz aqui na calculadora, então vai ser aproximadamente, C vai ser aproximadamente 122,47, ok? Vamos ao próximo exemplo. Vamos apagar aqui, né? Nesse exemplo aí, os valores não estão no triângulo. Ali está dizendo quais são os lados, ó. Aqui está dizendo que no triângulo abaixo, o lado AC é igual a 8. Então, AC está aqui, ó, né? AC. O ângulo BC é igual a 10. BC, 10. O ângulo AB é igual a 8. AB, 8. Então, vamos colocar aqui. Vocês podem colocar lá quando acontecer esse caso, né? AC, 8. Tá? BC, aqui, ó, 10, né? 10. E AB, 8. Tá? Então, agora a gente vai usar o mesmo sistema, ó. A fórmula tá ali. Qual é o lado que tem o ângulo oposto, ó? 10, tá aqui, e o ângulo oposto dele tá lá, ó. Só que o ângulo oposto é a incógnita dessa vez, tá? Não tem problema. A gente vai colocar o 10 aqui na frente, né? Ao quadrado. E o cosseno de alfa, que é o que a gente quer saber, né? Cosseno de alfa, vai lá, ó. Né? Que é o ângulo oposto ao 10. Os outros dois lados que sobraram vão aqui, ó. 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 8 vezes o cosseno de alfa, tá? Então agora o cosseno de alfa que é incógnita, não esqueça. Então é só resolver aqui, ó. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8, 64. Não esqueça então de fazer isso aqui, ó. Mesma coisa, tá? Ó, aqui separadinho, né? Ó, tá? Pra não dar confusão. Tá? Então, calculamos separado ali, 2 vezes 8 vezes 8, 128, vezes o cosseno de alfa. Como eu não tenho valor de cosseno de alfa, o 128 fica multiplicando o cosseno de alfa, tá? Então, 128 cosseno de alfa. Agora, aqui embaixo, já resolvi aqui, ó, 64 mais 64 é 128. Agora, como eu quero descobrir o valor desse cosseno de alfa, ele é incógnita, é como se fosse o x, né? Eu vou passar esse valor aqui que está negativo aqui, ó, tá? Vou passar ele todo para cá positivo. Então tá negativo lá, passa para cá positivo. Daí já fica mais fácil, já fica aqui na frente e já fica positivo, né? Porque ele não pode ser negativo. Esse 100 que tá aqui do outro lado de cada igual, passa para lá negativo. Então esse estava negativo, passou para cá positivo. O 100 estava negativo, passou para lá, estava positivo, passou para lá negativo. Agora é só resolver, ó. 128 menos 100, 28. Esse 128 que está aqui, ó, vai passar, está multiplicando o cosseno de alfa, vai passar dividindo para o outro lado. Então, o cosseno de alfa vai ficar sozinho aqui, e aqui é só fazer a multiplicação. 28 por 128, dividido por 128, vai dar 0,219. Então, aqui diz que determine o valor de alfa, né? Então, eu vou lá na tabela e vou procurar o que mais se aproxima do que tiver o cosseno que se aproxima mais desse valor aqui. Então, o que se aproxima mais é o 77 graus, tá? Então, a alfa é aproximadamente 77 graus, ok? Vamos ver o último exemplo, então. Vou apagar aqui. Nesse exemplo, eu coloquei uma raiz, tá? Para aqueles que querem usar raiz. A gente usa raiz quando tem ângulos notáveis, né? 30, 45, 60.
Ou quando já tem uma raiz e tem ângulos notáveis. Pode ter só ângulos notáveis ou pode ter raiz e ângulos notáveis. A gente usa a tabela dos ângulos notáveis. Então aqui eu repeti a fórmula, né? E no lugar então do x aqui na frente, o que eu vou botar? Como é que eu vou saber o que eu vou botar aqui na frente? Então, essa altura a gente já sabe, né? Vou olhar qual é o lado que tem um ângulo oposto, ó. O x está lá e o ângulo oposto dele está aqui, tem valor, né? Não é incógnita, poderia ser incógnita, mas não é, tem valor. Então, o x vai aqui na frente ao quadrado e o cosseno de 30 graus vai lá no outro lado, tá? Lá no final. Então, o resto, ó, dos outros dois lados vão ali no lugarzinho deles, ó. Um vai aqui no lugar do b, 6 ao quadrado, o outro aqui, ó, vai no lugar do c, 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, como todo esse valorzinho aqui tem que ir ao quadrado, tá? A gente bota um parênteses para ficar mais visível isso, tá? Agora, aqui a mesma coisa, no lugar do b e do c, vai o 6 e o 2 raiz de 3. Então, 2 vezes 6 vezes 2 raiz de 3, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30, lá na tabela dos ângulos notáveis, é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vamos resolvendo aqui. Vou botar de novo as separação para não dar confusão, né? Aqui, a caneta não tá ajudando. Ó, aqui, tá? Ok, aqui vamos botar também separado, tá? Então, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Como é que resolve isso aqui? Aqui resolve por partes, né? Aqui 2 está multiplicando a raiz de 3, né? Então, eu resolvo primeiro essa parte aqui, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Vezes, o que eu coloco no lugar de raiz de 3? Raiz de 3 ao quadrado, como é que fica? Raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9, né? Que eu posso multiplicar para a parte dentro da raiz. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3, né? Então, sempre quando é uma raiz vezes ela mesma, vai dar o valor que está dentro, tá? O valor que está dentro vai ser o resultado, né? Corta aqui e fica só 3. Pronto, agora eu vou resolver desse lado aqui, né? 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. Raiz de 3, só coloco aqui na frente, ó, 24 raiz de 3. Multiplico só o que está fora. Vezes o cosseno de 30, a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2, né? Agora, como que a gente resolve isso aqui, essa parte aqui? 36 repete, 3 vezes 4, 12, né? Que era 2 vezes raiz de 3, então ficou 4 vezes 3. 12 aqui. Agora, menos continua no lugar, a gente